Olá, bem-vindo a mais esse vídeo na, na lista que nós propusemos para fazer uma introdução aos principais conceitos, aos principais passos para desenvolver, construir um projeto de sistema digital circuito lógico utilizando o Quartz Prime. No primeiro vídeo nós fizemos a introdução ao software e realizamos o projeto do sistema digital baseado em circuitos combinacionais e desenvolvemos um decodificador hexadecimal padrão. Então nós fizemos toda a implementação utilizando a ideia de modularização, ou seja, cada expressão lógica booleana associada a cada um dos segmentos do display de 7 segmentos foi definido, foi implementado utilizando um esquemático separado. Esse esquemático foi compilado e gerado um bloco a partir dele. Ao final, o que nós obtivemos foi esse circuito aqui, tá? Esse circuitinho aqui, ou seja, cada bloquinho representa o circuito de controle, a expressão lógica booleana que controla o respectivo segmento, tá? E aqui esse circuito, esse esquemático, ele representa efetivamente o decodificador hexadecimal. Depois disso, a segunda parte do vídeo, o segundo vídeo, nós fizemos o que? Nós fizemos a simulação e análise desse sistema com base, comparando com o comportamento esperado a partir da descrição que nós havíamos feito anteriormente, utilizando tabela verdade e mapas de Carnot. Tá? A proposta desse vídeo é que nós agora vamos gravar essa implementação efetivamente na placa, nessa aqui vocês estão vendo aqui na imagem. Tá? A placa de desenvolvimento que nós vamos utilizar é a DE2115 da Terasic. Essa versão é uma placa um pouquinho mais antiga, então ainda ela aparece o nome da Altera, né? As versões mais novas elas já trazem Intel FPGA, tá? Como a gente comentou aí nos vídeos anteriores. Então o que precisa, qual o procedimento para que isso seja feito? Tá? Eu vou apresentar então os procedimentos, eu vou detalhar alguns cuidados que são interessantes a serem tomados e eu vou tentar enfatizar alguns problemas que podem ser observados durante a implementação dos circuitos digitais, particularmente nessa placa aqui que eu encontrei. Tá? Bom, então a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: você vai precisar, caso você não tenha, né, seja para essa placa, seja para qualquer placa que você estiver utilizando, você vai precisar do manual da placa, você vai precisar do descritivo. Então o que você vai precisar? Você vai precisar disso daqui, ó. A descrição, tá? Como que é a ligação, como que todos os periféricos que formam a placa, que compõem a placa, estão conectados ao FPGA. Tá? O que você vai ver aqui é o seguinte: essa placa, ela efetivamente tem alguns periféricos de entrada, então são as chaves de dois estados, tá? São 18 chaves, 4 botões, push buttons, um pouquinho mais para cima aqui. Então são 4 botões que a gente chama aqui de chave. Então essas aqui são switches, essas aqui são as 4 chaves, tá? Tem os pinos de propósito geral, então a gente pode conectar qualquer coisa aqui. Tem um pino de expansão, é um conector baseado HSPC, se eu não me engano. Então você precisa de uma placa de expansão para ligar isso daqui, a própria Terasic fornece, ela fabrica, né? Então a gente tem aqui memória flash, memória RAM, tá? Como uma placa um pouquinho mais antiga, então a gente tem apenas 2 MB de SRAM, 8 MB de flash e 2 chips de 64 MB de SDRAM, tá? As placas mais novas elas trazem um pouquinho mais de memória, mas para um estudo inicial, então essa quantidade de memória já é suficiente. A gente tem aqui os displays de 7 segmentos propriamente ditos, eles estão divididos em 3 conjuntos, 2 duplas e mais um quarteto aqui. Tá? Nós temos 18 LEDs vermelhos, começa aqui e termina aqui. A gente tem 7 LEDs verdes e mais um aqui no meio. Um display LCD 16:2, tá? Aqui a gente tem a parte da fonte,
regulação. O chip utilizado, que é um Max da própria Altera Intel, utilizado para gravação, então faz a conversão da informação enviada via USB, tá? Via USB, e converte isso daqui para o protocolo que o FPGA utiliza para gravar, para fazer a configuração dos seus elementos internos. A gente tem aqui uma interface USB, tá? Você pode utilizar essa placa como sendo ou dispositivo de recepção ou o mestre-escravo, vamos dizer assim, tá? Uma parte de áudio, então você tem aqui microfone, entrada e saída de áudio, dá para fazer experimentos com processamento de sinais aplicado a áudio, tá? Uma interface VGA de vídeo, Ethernet, você tem duas entradas, tem duas conexões Ethernet aqui. É interessante se você tem, dá para fazer experimentos com rede nessa placa. Você tem a serial, certo? Você tem aqui entradas auxiliares de clock, entradas auxiliares de clock, e você tem aqui um receptor RF, tá? Então tem um controlinho aqui na placa. Essa placa aqui, quando você liga, ela já tem uma gravação, ela tem uma memória, uma E2 PROM, que o FPGA, a família Ciclone é volátil, então quando você desliga a placa, vai perder toda a informação. Então o que você vai ter que fazer? Toda vez que você inicializa, você vai ter que gravar o seu projeto, tá? Essa placa aqui, ela tem uma memória 2 PROM que você consegue gravar um projeto específico, tá? Então basta mudar o estado dessa chave aqui. Normalmente a gente não utiliza isso daqui nos experimentos, mais simples. Você deixa na opção Run aqui e você grava o projeto e faz o teste. Mas se é uma implementação embarcada, por exemplo, que você precisa ter o sistema gravado, então você muda essa chave para prog e grava na memória 2 PROM. Quando você inicializa a placa, essa memória 2 PROM vai configurar os elementos lógicos do FPGA e vai começar a rodar o seu sistema automaticamente. Tá, esqueci de comentar que aqui também a gente tem uma porta P2, PS2, certo? Então, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou ligar aqui para mostrar. Ele roda um demo, né? Ele vai acender. Tem um contador aqui que vai passando todos os símbolos hexadecimais aqui no display de 7 segmentos, vai acendendo os LEDs, aparece uma mensagem aqui no display LCD. E se você ligar aqui na saída VGA, você vai ver que tem também ele vai imprimir na tela, vai aparecer um vídeo na tela, tá? Bom, a documentação dessa placa você encontra aqui no site da TeraSiC, também www.terasic.com. Você vê em produtos, placas DE, tá? Tem diversos tipos, diversas funcionalidades, diversas famílias, Agilex, Stratix, tá? Araya, Ciclone. Como eu tinha comentado, Ciclone são as mais acessíveis, então tem diversos modelos, diversas funcionalidades. Tem placas menores que já são placas baseadas. Essa é a mais antiga, então ela é puramente FPGA. Você tem ainda outros modelos puramente FPGAs, tá? Mas você tem as placas mais novas, por exemplo, que elas já são baseadas em dispositivos SOC, ou seja, dentro do mesmo encapsulamento você tem o FPGA e você tem o ARM, tá? Você tem versões mais novas, Ciclone 5, por exemplo, você tem a revisão aqui dessa placa, tá? Aqui é 115, você tem essa daqui, a DE0 Nano, que ela é super pequenininha, assim, tamanho de um cartão de crédito, bastante interessante, projeto de circuitos embarcados. Você tem a DE0 aqui, ela já é Ciclone 3, já é um pouquinho mais complicada, que você vai ter que utilizar versões um pouco mais antigas do Quartz. As versões mais novas já não suportam essa família. As versões mais novas suportam a família 4 e 5 apenas, tá? E você tem a família Max, tá? Uma plaquinha Max aqui, $64, é bastante razoável. Então o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar aqui, você tem outras placas de expansões, tá? Placas adaptadoras, isso aqui a gente pode trazer no próximo vídeo. Então a gente vem na placa aqui, tá? Na DE2 115, e eu vou bem
Resources e vou baixar o manual da placa, isso que eu já mostrei para vocês, tá? E o CD, o conteúdo do CD. Para baixar você vai precisar criar uma conta, é um arquivo de 190 MB, então você cria a conta no site aqui e ele vai baixar esse arquivo, tá? Ele baixa esse arquivo zip aqui. Depois descompactado, ele tem tem tutoriais, ferramentas, esquemáticos, tá? Alguns exercícios, demonstrações, os datasheets de todos os componentes que estão conectados à placa, tá? E o manual do usuário, que é isso que está aberto aqui. O manual do usuário, como comentado, ele traz diversas descrições, ele explica qual o modelo, part number, de cada componente que está instalado na placa, né, cada dispositivo que está instalado na placa e como que ele está ligado efetivamente no kit. Tá? Ele tem uma descrição aqui, visão geral, isso que a gente já comentou. Tá? Tem uma entrada de cartão SD embaixo também que eu esqueci de comentar. E esse aqui é um diagrama funcional da placa. Tá? Ele indica como que todos os periféricos estão conectados. Tá? A quantidade de pinos, então, por exemplo, o conversor USB aqui ele usa 23 pinos do nosso Cyclone, né? As memórias SD-RAM elas usam 57 pinos, a SRAM 41, a Flash 37. Todos os displays de 7 segmentos usam no total 56 pinos, 27 pinos estão associados aos LEDs vermelhos e verdes, 18 pinos às chaves, tá? E mais 4 pinos aos botões, os push buttons. Bom, então passando aqui e faz uma descrição da questão das características de áudio do clock, como a gente comentou no vídeo anterior, tá? Ele tem um oscilador de 50 MHz, são 3 pinos associados ao oscilador de 50 MHz, normalmente a gente usa um só. Ele fala um pouquinho do software demonstração, é um arquivo executável que você instala aí no Windows, então você consegue configurar, você vai mexendo nesse painel de controle aqui, você vai alterando e altera na placa. Tá? É um esquema de monitoramento bastante interessante, vale a pena testar se você tiver oportunidade. Bom, aqui algumas questões de configuração da placa, então nós não vamos alterar em nada, nós vamos deixar ela original. Todas as questões de configuração de como são utilizados os pinos de I/O, a tensão compatível aos pinos de I/O, tá? No vídeo anterior, nos vídeos anteriores eu comentei que a interface aqui usa o GPIO, ele está configurado para 3.3 volts. Aqui a questão da configurar a memória de programação, como eu havia comentado. E aqui começa efetivamente o que a gente vai precisar dos experimentos. Tá? Então ele indica aqui como os botões estão ligados. Particularmente as chaves, os push buttons, eles têm um esquema de debouncing definido em hardware, mas se você quiser, dependendo da sua aplicação, pode ser interessante de fazer um debouncing extra em software, tá? Seja por esquemático, seja em ADL, a gente traz aí no próximo vídeo. O esquema das chaves, então ele indica que a chave estado para baixo, do jeito que está aqui, o FPGA vai ler como 0, né? Vai identificar como 0 isso aqui. Se você colocar para cima, vai identificar como 1. Né? O push button é normalmente aberto, então na hora que você apertar, você vai mandar 0 para o pino do FPGA. Se você deixar aberto, se você não pressionar, ele vai mandar alto. Tá? Os LEDs, tudo bem, você tem que mandar alto para acionar o LED. E é isso daqui, essa é a observação mais importante, ou seja, cada um desses periféricos, por exemplo aqui a chave 0, essa aqui que eu estou mudando o estado, ela está conectada no pino físico AB28 do FPGA. Tá? A chave 1 ela está conectada ao pino AC28 do FPGA, e assim sucessivamente. Então todos os periféricos estão conectados a um pino individual do FPGA, e cada um desses pinos do FPGA tem um nome, tá? Tem uma descrição funcional. Tudo bem? Então é isso que a gente precisa fazer. Isso a gente vai fazer no experimento. Então eu preciso identificar lá no meu esquemático qual o periférico que eu vou utilizar, né? E daí
pino de entrada e saída. Então, o pino de entrada e o pino de saída, os pinos de entrada e os pinos de saída, em quais periféricos eles estão ligados. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar como entrada no meu decodificador hexadecimal as chaves SW0, 1, 2 e 3, então eu vou precisar mapear isso daí no quartos. Tá? Mesma coisa para o LED. Então, se eu quiser utilizar aqui o hexadecimal 0, o primeiro hexadecimal, eu vou ter que indicar lá para o quartos os pinos de saída estão associados aos pinos que controlam o estado desse display aqui. Tá? E isso vale para todos os dispositivos. O nosso display, antes de partir para essas configurações do quartzo, então é sempre interessante você estudar o manual da sua placa. Esse display de 7 segmentos, particularmente, ele está escrito aqui, ó. Ele identifica que se você mandar um nível lógico baixo, o segmento ele vai acender. Se você mandar um nível lógico alto, ele vai apagar. Tá? Então foi essa a ideia que nós utilizamos para descrever o comportamento do decodificador hexadecimal lá no primeiro vídeo. Então isso você precisa identificar no manual da sua placa, né? Ou no componente que você estiver utilizando. Obviamente que você pode utilizar mais displays, outros dispositivos conectando ao GPIO, por exemplo. Basta fazer um jumper aqui para uma motoport. Tudo bem? Então ele identifica aqui, então, por exemplo, o X0, que é esse primeiro, o hexadecimal 0 aqui, ele vai estar conectado ao segmento 0, né, o nosso A que a gente utilizou lá no experimento, na descrição do projeto, está conectado ao pino G8. O nosso B, que é o pino 1, o segmento 1 aqui do manual, está conectado ao pino F22. O segmento 2, que é o segmento C, que nós utilizamos na descrição do projeto, está conectado ao pino E17 e assim sucessivamente. Tá? Eles trabalham com o padrão, por definição, 2.5 volts. Isso é a configuração aqui a partir desses jumpers aqui. Tá? Esses dois jumpers aqui, que é o que está descrito lá no início do manual. Tá? Então a gente não vai utilizar, não vai modificar isso daí. Configurações dos plates do LCD, tá? O SD card, algumas configurações que você tem que, aqui como eu comentei, alteração do jumper, para você alterar o padrão, os níveis de tensão capazes que você pode trabalhar efetivamente com a placa. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui então. Vou deixar nessa parte aqui, que é isso aqui que a gente vai precisar. Tá? Então, o que você precisa fazer lá do ponto de vista do seu esquemático? Então a gente já tem o esquemático, isso daqui já foi simulado e testado anteriormente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar isso daqui novamente, tá? A gente vai compilar só para garantir, recompilar. E eu vou criar um bloco a partir desse cara, certo? Então a sugestão que eu dou é sempre a seguinte: o arquivo principal, né, que no nosso caso aqui é o Proj Decoder Hexa, é nele que eu vou construir o esquemático que vai ser gravado na placa. Tá? Então é nele que eu vou definir em quais periféricos de entrada e em quais os periféricos de entrada que eu vou utilizar e quais os periféricos de saída que eu vou utilizar. Tá? Eu prefiro fazer assim, que eu acho que organiza melhor. Então você faz todo o desenvolvimento até esse estágio, né? No nosso caso aqui nós definimos 7 esquemáticos, 7 segmentos, um esquemático auxiliar, que é esse daqui que constrói o decodificador propriamente dito. Tá? E agora eu vou criar o símbolo, a partir desse cara, eu já tinha criado, mas vou atualizar. E o símbolo ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente tinha visto anteriormente. Tá? Vamos carregar aqui o esquemático, o bloquinho associado aqui. Tá? Então vejam que ele difere um pouco do que a gente tinha visto anteriormente. Se você comparar com o caso do decodificador hexadecimal, os esquemáticos aqui nós fizemos entradas separadas, entradas discretas, vamos dizer assim. No caso do projeto decodificador propriamente dito, nós utilizamos uma entrada que ela é de 4 bits, tá? E uma saída que é de 7 bits.
Então, quando você gera o bloco isso daí, ele dá uma notação mais compacta, como aparece aqui. Então, aqui eu tenho uma notação, eu tenho uma entrada que são 4 bits, que é um fio mais espesso se comparado ao caso anterior, tá? E uma saída de 7 bits, que também é um fio mais espesso em relação ao estado anterior. Vou colocar um pino de entrada, um bloquinho de entrada, né? Pino de entrada, um pino de saída. E eu preciso identificar efetivamente quais são os periféricos. Esse daqui, os pinos de entrada estão associados aos periféricos que eu vou utilizar para modificar o estado no meu display de 7 segmentos. Então a saída eu vou mapear, né, para o meu display de 7 segmentos, no caso o X0 aqui, tanto faz, e eu vou utilizar essas 4 chaves iniciais aqui para alterar o estado das entradas, né? Então eu altero uma combinação das entradas aqui no estado dessas chaves. O meu decodificador ele vai analisar essa combinação e vai gerar um padrão na saída, de tal modo a acionar o nosso display de 7 segmentos aqui. A maneira mais fácil de se fazer isso é o seguinte: você utiliza a mesma nomenclatura que está escrita aqui no manual, tá? Então, se você tem essa possibilidade, você usa a mesma descrição que está aqui no manual. Se for uma placa que não tem essa possibilidade, então você pode usar qualquer nome. Você pode usar aqui chaves, por exemplo, tá? E display. Mas depois você vai ter que fazer você vai ter que definir manualmente em qual pino essa chave, quais são os pinos que essas chaves que você está utilizando estão conectados e quais são os pinos que esse display que você está utilizando está conectado. Então você faz o seguinte: no caso aqui, como eu vou usar a chave SW3 e até SW0, eu vou colocar esse nome aqui, ó, SW30, tá? E X0 6.0. Tudo bem? Agora eu vou compilar isso daqui, tá? Vamos conferir aqui, dá para conferir, ó. Agora esse cara é o top level, então vamos compilar. Shift J, Ctrl L. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que compilar. Essa primeira compilação, o Quartz vai identificar quantos pinos de entrada você tem, quantos pinos de saída você tem, tá? E depois você vai fazer o que a gente chama de assignment dos pinos, certo? A gente espera um pouquinho para terminar a compilação. A vantagem de você utilizar essa nomenclatura igual ao do manual é a seguinte: quando você baixa lá o CD da placa, você vem aqui em tutoriais, tá? Design Files. Então ele tem diversos tutoriais aqui. Tem o tutorial como você faz o acesso e o uso da SDRAM, CNVLL Verilog, tá? Descrição do projeto, estruturação do projeto utilizando esquemático Verilog VHDL, tá? Introdução ao NIOS, que é um processador soft-core que você consegue definir, e um tutorial ao uso do Model C, tá? Bom, você vem aqui em Design Files, ele tem alguns exemplos aqui, Verilog e VHDL, tá? Uma implementação, mas o que a gente vai precisar efetivamente é esse arquivo, tá? Esse arquivo aqui nada mais é do que uma tabela. Então o que ele faz? Ele tem uma descrição inicial aqui, mas o que ele está fazendo é o seguinte: ele já define, esse arquivo CSV, essa tabela CSV está construída de tal forma que o Quartz já entende como que é feito o mapeamento, ou seja, essa tabela aqui já faz essa ligação, tá? Já faz essa ligação aqui, já identifica que a chave SW0 está conectada ao pino AB28, por exemplo, tá? Que o push button Key 0 está conectado ao pino M23 e assim sucessivamente.
Então é por isso que, ao definir os seus pinos de entrada e pinos de saída com a mesma nomenclatura que está definida no manual da placa, basta então, ao invés de fazer o assignment manualmente, tá? Então eu tenho que vir aqui em Assignment Editor, perdão, Pin Planner, tá? Então aqui ele dá uma descrição visual, ele faz uma descrição visual aqui de todos os pinos disponíveis, né, do FPGA. Então, por exemplo, esses triângulos aqui são pinos reservados de configuração e alimentação, mas todos os outros pinos aqui, esses daqui, ó, o redondo, hexadecimal, tá? Hexágono, na verdade, são pinos utilizados, né, dedicados aos periféricos. Então, veja, aqui pronto. Então veja o que acontece. Aqui ele identifica, ó, todos os pinos de saída e todos os pinos de entrada, tá? São pinos de saída, pinos de entrada. E eu tenho que identificar agora teria que identificar manualmente, tá? Teria que fazer uma localização aqui, mas como eu limpei, vou ter que compilar de novo. Mas eu teria que fazer manualmente isso daqui. Então o que a gente faz? Eu venho aqui, ó, Assignment, Import Assignments. Tá? Eu vou fazer o import daquele arquivo CSV. Tudo bem? Eu já tinha colocado aqui, é o mesmo arquivo, tá? Para facilitar, mas a gente pode vir aqui, Downloads, Tutoriais, Design Files, pegar o arquivo, tá? E vou carregar. Na hora que eu faço isso daqui, ele já identifica, ele já mostra para você. Aqui são pinos que não estão sendo utilizados. Tudo bem, são os pinos aqui. Então se a gente precisar de um clock de 50 MB, ó, o clock de 50 MB está conectado ao pino Y2. Se a gente vier aqui os pinos de GPIO, ó, o GPIO 29 ele está conectado ao pino AF26 da FPGA. Tá? E aqui é isso que eu quero mostrar. Então veja, ele já identificou, como eu coloquei X0, coloquei os pinos de saída com o mesmo nome que está na placa, né, que está no arquivo CSV, ele já fez o assignment automaticamente. Tá? Então veja, os outros hexadecimais, os outros displays de 7 segmentos que não estão sendo utilizados, ele fica aqui com um ponto de interrogação. Tá? Ele mostra para você que não está sendo utilizado. E as chaves, né, key 0, push button na verdade, e aqui, tá? Então ele identifica para você aqui, ó, SW0, SW1, SW2, SW3 que estão sendo utilizados. Se a gente abrir aqui, agora a gente vai precisar, isso que eu queria ter mostrado anteriormente, tá vendo a localização, tá? E o padrão de alimentação. Aqui conector de áudio, codec de áudio, ele tem um padrão de alimentação 3.3 volts. Então tudo isso você tem que fazer manualmente. Ao utilizar essa nomenclatura, né, e utilizar o arquivo CSV, você não precisa fazer isso manualmente. Então ele já identifica aqui, ó, essa janelinha que abre, ele já mostra para você todos os pinos que estão sendo utilizados. E aqui na entrada a mesma coisa. Os pinos, esse pino, os 4 bits de entrada que eu estou utilizando aqui, quais são os pinos físicos do FPGA que ele está conectado. Tudo bem? Agora que eu fiz o assignment, a gente vai fazer mais uma compilação, que agora eu vou gerar o binário final, efetivamente, do meu projeto. Tá? E é esse binário que nós vamos utilizar para fazer a gravação na placa.
aqui, vamos conferir. EP4 C115 F29 C7. Deixa eu pegar o arquivo que eu tinha aqui. Vamos compilar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na documentação certinho e a gente já volta. Bom, voltando aqui, eu não sei, às vezes são coisas estranhas que acontecem, mas para corrigir o problema eu fiz o seguinte: eu vim aqui em Device, tá? Selecionei novamente o nosso FPGA, EP4C C115 F29 C7, tá? Dei OK, marquei de novo, refiz o assignment, né? Importei novamente o arquivo de assignment, tá? Aqui, e Ctrl Shift J e recompilei o projeto, tá? Vou fazer mais uma vez aqui para ver se não vai ter problema nenhum. Acho que na hora que eu mandei apagar o assignment, daí eu fiz uma limpa inicialmente para poder mostrar como é que funciona. Eu apaguei, deu um clear aqui no arquivo de configuração, então tive que refazer isso daí. Mas se acontecer esse tipo de problema, então basta definir o dispositivo novamente, tá? Mesmo o dispositivo aparecendo aqui, é sempre interessante definir novamente. Faz o assignment novamente, tá? E faz essa importação e recompila o projeto. Então aqui o arquivo, agora o projeto foi compilado com sucesso, tá? Então a gente vai fazer a programação na placa propriamente dita. Primeiro você liga a placa, tá? No Linux tem que fazer isso. Então você liga a placa e daí a gente vai precisar configurar. Então tem que aparecer aqui, ó, USB Blaster. Tá? Esse caminho tem que aparecer aqui. Tá? Por isso que a gente liga a placa antes. Se você abre isso daqui sem a placa estar desligada, provavelmente o USB Blaster não vai aparecer. Se você está no Windows, você tem que instalar o driver. Então a própria instalação do quarto já fornece a instalação. Nós vamos utilizar o arquivo SOF. A compilação gera dois arquivos, POF e SOF. O POF é para você gravar a memória de configuração. Então é aquela memória que quando você liga a placa, o projeto já inicializa, tá? A gente vai utilizar o SOF, tudo bem? O ideal é que você utilize sempre o SOF, tá? Quando o seu projeto já estiver totalmente funcional, e ele já foi para teste de campo, daí você grava na memória de configuração, tudo bem? Então daqui está inicializado, ele está mostrando o device, tá? Temos uma configuração de checksum aqui que a gente não vai precisar mexer em nada. Todos esses outros parâmetros também não precisa mexer em nada, tá? Você pode marcar verify aqui se você quiser, mas não é o caso. E agora nós vamos inicializar a gravação, tá? Ele vai correr aqui uma barra de progress. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu verificar aqui. Aconteceu um erro. Deixa eu verificar. Eu já retorno para ver o que está acontecendo. Voltando aqui. Eu precisei reiniciar. Desliguei a placa. Reiniciei o software. Tá? Então, no caso, você pode vir aqui em Tools, JTAG Chain Debugger,
e ele abre essa janelinha aqui para você, tá? Aí você consegue testar, ele já identifica o dispositivo, tá vendo? E ele verifica que foi detectado o dispositivo de gravação, tá? E que tá ok. Bom, então voltando aqui, no caso, opa, eu já carreguei, mas eu vou carregar de novo, só para mostrar, tá mostrando que o USB Blaster tem que estar ativado, certo? Então você vem aqui, clica em Start, ele começa a descarregar a placa. Você vai ver aqui que a placa ela para de, ela fica toda apagada, né? No nosso caso, porque aquele programa de teste que estava sendo rodado, ele para de ser executado. Particularmente, manteve a mensagem aqui no display LCD, e você consegue ver de perto assim que os LEDs, por exemplo, eles ficam levemente acesos, tá? Isso se deve ao fato de a gente ter feito o assignment de todos os pinos. Então, de certa maneira, o compilador, o binário gerado, ele identifica que esse pino ele foi usado, mas ele está lá, mas não foi usado efetivamente. Então, pode ficar dessa maneira aqui, certo? Então, agora a gente vem testar, alterando aqui o estado da chave. Então, todas as chaves estão desligadas. Vai aparecer o caractere 0 aqui no display de 7 segmentos, tá? Se eu começar a alterar, fizer a contagem aqui que a gente havia feito anteriormente, 1, certo? 2, 3, 4, 5, baixo aqui, 6, 7, então eu tenho que baixar todos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? De 0 a 15 a gente tem todos os estados possíveis, tudo bem? Então é isso, teve um pequeno probleminha aí, mas eu só reiniciei o software. Então com essa terceira parte a gente fecha o projeto inicial, que é o desenvolvimento de introdução ao uso do quartzo no desenvolvimento de sistemas digitais, tá? E o desenvolvimento de um decodificador hexadecimal simples. Os próximos vídeos eles vão tratar do projeto de circuito sequencial. Então nós vamos fazer o projeto de um contador módulo 16 e eu vou conectar a saída desse contador à entrada desse display de 7 segmentos. Tá? Vou falar um pouquinho da questão de divisor de clock para que o contador ele rode automaticamente, certo? Então agradeço a atenção e até a próxima.